Vou ter o privilégio hoje de pregar a palavra de Deus para você. E para mim é um privilégio. E o meu desejo é que você que nos visita fique à vontade. Que Deus fale ao coração de todos aqui. Porque a Bíblia diz que quando o pastor fala, a ovelha reconhece a voz. E o meu desejo é que Jesus fale hoje e você reconheça a voz dele. No meio da minha, você perceba a dele, que é melhor. E que hoje ele toque o seu coração e ele coloque as coisas no devido lugar. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 9. O Evangelho de Mateus, capítulo 9. Versículo 35 em diante. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, na ordem que você carrega. Não foi o primeiro escrito. O primeiro escrito provavelmente foi 1 Tessalonicenses. Mas Mateus é o primeiro na ordem que você carrega. É chamado o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Capítulo 9, versículo 35 em diante, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui hoje, na sua presença, desejosos, e mais do que isso, necessitados de ouvir uma palavra que venha de encontro à nossa realidade, ao nosso coração. O Senhor é esse Deus que nós servimos. Um Deus capaz de usar uma palavra, e essa mesma palavra servir para centenas de pessoas diferentes, com histórias diferentes, com projetos diferentes, mas a mesma palavra, por causa do seu Espírito, é capaz de falar com o seu rebanho nessa noite. E essa é a nossa oração e a nossa confiança no ministério do Espírito Santo que opera assim. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus sabe como você se sente, é o tema dessa mensagem. Jesus sabe como você se sente. Provavelmente você já ouviu a frase que diz: cada um por si e Deus por todos. Criança falava muito isso quando aprontava. Era comum na minha época de menino, os mais santos tinham pecados mais leves: tocar a campainha e correr, jogar pedra em vidro e correr. Esses eram os pecados mais leves. Tinha uns que judiavam do gato, das coisas assim, mais pecaminosas mesmo, não é? Mas aí quando aprontavam, gritava: é cada um por si. E aí, meu amigo, você precisava correr e você precisava se virar, porque ninguém ia cobrir ninguém. Se você for pego, o problema é seu. Eu não sei quem já fez isso ou já passou por isso, mas isso vai ficando dentro do coração da gente, a gente cresce, e daqui a pouco a gente leva essa coisa errada para as relações de adulto. E daqui a pouco na empresa a gente pensa: cada um por si, Deus por todos. Daqui a pouco, no meio da amizade que temos com pessoas, a gente no fundo pensa: é cada um por si, Deus por todos. E eu chego ao absurdo de ver em casais essa experiência.
se não falada, vivida. Quantas vezes o marido não fala e a mulher não fala? Mas quando você vai olhar, é cada um por si e Deus por todos. E a coisa vai alastrando. E a coisa vai tomando conta e daqui a pouco, mesmo sendo no meio de 7 bilhões de pessoas hoje na Terra, você se sente solitário. Mesmo sendo no meio de 7 bilhões de pessoas na Terra, você se sente não compreendido, porque esse negócio de cada um por si entrou em todo lugar. Há um vídeo da Ciamar, que é uma empresa que desenvolve vídeo só para treinamento de funcionário, que o vídeo se chama "O Problema Não É Meu". E o vídeo mostra bem isso. Mostra um homem que chega na empresa e ele joga uma bituca de cigarro no jardim e começa a pegar fogo. E as pessoas vão descendo do ônibus e dizem: alguém precisa apagar esse fogo. E um diz: mas não sou eu. O problema não é meu. E eles entram para a empresa, e lá na empresa, vários departamentos, cada um na sua janela de um prédio bonito, e o fogo vai aumentando. E daqui a pouco alguém tem uma reunião e fala: a gente não devia parar a reunião e apagar aquele fogo? Já está na metade do jardim. O povo da reunião diz: não, o problema não é meu, é da outro departamento. E aí começa o fogo a aumentar, e daqui a pouco o fogo já chegou no prédio. E eles resolvem fazer uma reunião para descobrir se é o povo do lado A ou do lado B o responsável por aquele fogo, até porque o fogo começou daquele lado. Enquanto eles estão na reunião, o fogo já pegou na metade do prédio. E eles terminam a reunião dizendo: o problema não é meu. E aí acontece uma outra reunião e eles brigam e dizem: o fogo é problema seu porque começou no seu lado. O outro diz: mas o meu departamento não é o de apagar fogo, é o dele. E o fogo subiu. Daqui a pouco, tudo pega fogo. E um personagem do vídeo diz: é preciso assumir responsabilidades. Porque não é culpa de ninguém, mas o mundo está pegando fogo. É um tal de cada um por si. Que ninguém mais olha aquela menina quando ela começa a dar os primeiros sinais de que alguma coisa não vai bem. E daqui a pouco você escuta a tragédia e diz: eu sabia que tinha alguma coisa aí. Se você sabia, e se você teve a capacidade de ver, será que Deus não está te chamando para fazer alguma coisa? É quando você percebe o menino dando os primeiros sinais de que alguma coisa não está boa. Mas ele não é seu. Ele não é seu. Mas é um menino que está ali no convívio em que você está. E talvez você diga: mas o problema não é meu. É cada um por si. E Deus por todos. Se não falado, vivido. E aí no meio de 7 bilhões de pessoas, gente solitária, gente não compreendida. E praticamente todos nós, em algum momento na nossa vida, nós tivemos essa sensação: estou sozinho e ninguém sabe o que eu estou passando. E até em relação a Deus, é possível que em alguns momentos você tenha se sentido assim, tenha se percebido esquecido, tenha se percebido não atendido, como se Deus estivesse distante, como se Deus já não se importasse com o que você está passando. É assim que às vezes a gente se sente. Mas isso não é verdade. E o texto de Mateus, que eu quero que você deixe aberto, mostra bem isso. A Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. É alguém que passa, não é alguém que mora, mas é alguém que passa pelas cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. Sinagoga era uma espécie de uma sala grande, aonde o povo tinha como um centro comunitário. Ali se aprendia as coisas da sociedade, e ali também se aprendia as coisas de Deus. Não era só das coisas de Deus,
Mas no sábado, a sinagoga era uma classe de estudo bíblico. Nos outros dias da semana, a sinagoga servia para ensinar a alfabetizar, para ensinar as questões sociais. E Jesus ia passando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e ele ensinava nas sinagogas, e ele pregava o evangelho do reino, e ele ia curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Mas o versículo 36, ele é especial, eu quero que você olhe comigo, diz: e vendo as multidões, olha que riqueza, teve grande compaixão. Isso você precisa ouvir hoje. Quando ele viu as multidões, o que gerou dentro dele foi uma grande compaixão. Isso quer dizer que Jesus, ele sabe o que você está sentindo. Porque o texto relata que ele teve compaixão delas, das pessoas da multidão, porque a avaliação que ele fez foi precisa. Ele diz assim: e teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Essa foi a avaliação dele. Uma multidão. Ele olhou para aquela multidão e ele avaliou. Eles estão cansados. Eles estão desgarrados. Eles são como ovelhas, que não tem ninguém por eles, ninguém que cuide deles. Já se sentiu assim? Ninguém está olhando por mim. No fundo, ninguém está me ouvindo. No fundo, ninguém sabe o que eu penso, ninguém sabe o que eu sinto, ninguém sabe o que passa pelo meu coração. É assim que se sente uma ovelha desgarrada. É aquela que não tem a referência. Uma ovelha que tem rebanho, qualquer aperto ela olha para onde ela sabe que está o pastor dela, então ela sente segurança. É muito mais a sensação de segurança do que a segurança. É por isso que uma criança ela precisa de noite ter o pai ou a mãe perto quando ela chama. Porque ela sonha com um monstro. Ela sonha com o bicho do armário. Ela sonha com o dragão. Mas o dragão é do tamanho do prédio. Ela fala: pai! O pai vem. Às vezes o pai tem 1,60 m. O que um homem de 1,60 m vai fazer com um dragão do tamanho do prédio? Não vai fazer nada. Mas a sensação de segurança é quando o pai põe a mão nela e diz: estou aqui. Está bom demais. Agora, quem não tem isso, sente desgarrado, sente disperso do rebanho. E o texto diz que Jesus, ele não só olhava a multidão, mas ele percebia a situação dela. E eu venho trazer essa palavra para você. Olha o tema: Jesus sabe o que você sente. Quando ele olha para você, ele sabe exatamente o meditar do seu coração. Ele sabe exatamente o que você passa, o que você pensa, o que você sente e o que você ressente. Porque tem coisa na nossa vida que se repete. Você sente e sente de novo, e cada vez que sente, ressente. É o ressentimento. Ele sabe exatamente a sua vida. Mas essa é uma crise antiga. Se você folhear as páginas da sua Bíblia no Velho Testamento, você vai encontrar lá no Velho Testamento textos com 2.800 anos, 2.500 anos, em que o escritor já mostrava essa sensação de abandono. Por exemplo, o Salmo 69:3 diz: eu estou cansado de clamar. Já passou por isso? Eu cansei de clamar, é o que ele escreve. Esse homem clamou, esse homem foi no culto, terça-feira, que é oração, ele fez tudo. Chegou um ponto que ele disse: eu cansei de clamar, a minha garganta secou. É o Salmo. A minha garganta secou, e os meus olhos desfalecem esperando. O meu Deus, é gente como a gente. Gente que nasceu numa outra época, morou em outro país, mas é gente como a gente, que sente o que a gente sente. O Salmo 42:11, muito conhecido, diz: por que você está abatido, a minha alma? E por que você se perturba dentro de mim? Quantas vezes a sua vida fica perturbada? Sem referência, em silêncio. E parece que o céu não se move. É como se a gente falasse: o senhor não está vendo?
olha a minha situação e olha o tempo que eu estou passando isso. Porque não é só a situação, é o tempo. A Bíblia fala de homens que ficaram há 38 anos esperando. Mulheres que ficaram doentes 12 anos. Olha o tempo disso. E aí vem o Novo Testamento e você pensa, vai melhorar. Porque essa sensação é só no Velho Testamento. Não, no Novo Testamento também. A Bíblia conta que um dia Jesus fez um monte de milagres. E depois ele entrou no barco com os discípulos e foi para o meio da água. E lá no meio, ele foi dormir. E quando ele dormiu, um vento forte se levantou, uma situação adversa. Pensa numa crise. E quem já esteve em alto mar sabe o que eu estou falando. Às vezes você fala tempestade, e o máximo que você foi na praia, e você entrou até o joelho, e você fala, meu Deus, quanta água. Você já foi assim? E fica assim jogando água? Meu Deus, quanta água. Isso não é tempestade. Quando você está no meio do mar, e você olha para um lado, não tem nada, só água. E olha para o outro, não tem nada, só água. Aí é tempestade. E quanto mais o barco vira, menos você sabe que direção você está. E a Bíblia diz que no meio de uma tempestade, Jesus está dormindo. Então os discípulos, lá em Marcos 4,38, vão lá, acordam e falam, mestre, o senhor não se preocupa que nós estamos perecendo. O senhor não se incomoda que nós estamos morrendo. Não gera nada no senhor essa nossa tempestade. O senhor está dormindo. Quantas vezes você já sentiu isso? Você vai, você ouve, você ora, ou já nem tem mais, como diz o salmista, nem clama mais, nem tem mais lágrimas, já secou tudo, e parece que Deus não está ouvindo você. Agora eu venho dizer para você que Deus não mudou. O Senhor não mudou. Ele sabe exatamente o que a multidão está passando. Ele é capaz de olhar para uma multidão e perceber aquele homem e dizer, eu sei exatamente o que você está passando. Essa é a capacidade de Deus. Isso me encanta no Senhor. A Bíblia diz que um dia havia uma grande multidão e todo mundo apertava ele e alguém tocou nele, foi curado. Ele para a multidão e diz, alguém me tocou. E aí você diz, como o apóstolo disse, como é que o senhor vai dizer que alguém te tocou? Todo mundo te tocou. Ele diz, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Ele sabe a história de cada homem, ele sabe a história de cada mulher. Essa é a palavra. Ele sabe o que você está passando. Agora preste atenção, passando. Porque, irmãos, nada nessa vida é para sempre. Nem a bênção e nem a maldição. Até a vitória não é para sempre. Vai ter um tempo que ela para de existir e vem a luta. Mas a luta também não é para sempre. Um dia isso vai cessar e ele vai estar lá com você onde sempre esteve, do seu lado. Sensação que você tem é, cadê o Senhor? E ele vai te responder, estava do seu lado, bem ali, junto com você, nunca deixou você sozinho. Essa é a promessa da palavra de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é no dia da festa. Você tem amigo assim? Você fala assim, vai fazer o que domingo? Ele fala, por quê? Laje. Ele imita o barulho do telefone caindo. Ele fala, tu. Não quer saber da conversa. Aí você fala, vai fazer o que domingo? Ele fala, o quê? Churrasco. Ô, glória! Aí você tem que falar baixinho, depois da laje. Depois da laje. Tem amigo que só vem na bênção. O Senhor não. A palavra de Deus diz que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele olha para uma multidão e a Bíblia diz que ele se compadece. Se compadecer é ter de coração uma inclinação pela necessidade do outro. E o texto diz grande compaixão. E olha que coisa mais linda. Quando ele se compadece, ele sabe exatamente o que cada um precisa. Quando você folheia a Bíblia, você vai descobrir que quando ele estava em Lucas 6,19, havia também uma grande multidão. E a Bíblia diz que ele foi ali e curou a todos, porque aquela multidão era a multidão de doentes.
O texto diz isso, curou a todos. Interessante que há momentos em que há um registro de uma cura, mas ali não. Era uma multidão. Ali devia ter toda sorte de doença. A necessidade do povo era de cura, então ele curou a todos. Quando você vai para Mateus 15:30, diz que ele viu a grande multidão. E as pessoas traziam coxo, cego, mudo, aleijado. E muitos. E colocaram aos pés do Senhor Jesus. E ele os sarou. Não é uma novidade, ele sabe exatamente o que a ovelha dele precisa. E a Bíblia diz que as pessoas eram curadas. Mas ele não só cura. Há um texto lindo e conhecido, Mateus 15. Jesus pregando, a multidão não vai embora um dia. E ele prega o segundo dia, a multidão não vai embora o segundo dia. E ele prega o terceiro dia, a multidão não vai embora o terceiro dia. E ele começa a dizer assim no versículo 32 em diante: olha, esse povo aí, que está me seguindo há 3 dias, eu estou com grande compaixão deles. Eles não têm o que comer. Vocês não têm nada para dar para eles comer? Aí os discípulos falam: como é que a gente alimenta um povo grande desse? Jesus pergunta: vocês têm o quê? Aí nesse texto, porque ele fez isso 2 vezes, nesse texto alguém diz: eu tenho 7 pães e alguns peixes. Diz: me dá aqui. A compaixão dele para esse grupo já não é de cura. A compaixão dele para esse grupo é de alimentar aquele que tem fome. E ele tem poder para alimentar quem tem fome. A Bíblia diz que ele pede aos discípulos apenas 7 pães e alguns peixes. Fala para o povo sentar em grupos lá no campo. Ele dá graças a Deus. E de um cesto ele começa a tirar peixe. Do outro cesto ele começa a tirar pão. 7 pães, 7 peixes. A multidão inteira comeu. A multidão inteira comeu. E a Bíblia diz que ainda sobrou cestos e cestos. Por quê? Porque ele olha, e não só olha. Ele sabe que está cansado, sabe que está desgarrado, sabe a sua situação. Para um ele traz cura, para outro ele traz alimento. Para o outro que não tem direção, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 5, que ele vendo as multidões, se compadeceu delas, subiu no monte, se sentou e passou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurado, sermão do monte. Porque essa multidão não precisava nem de cura e nem de pão, precisava de orientação. Então ele vem, ele ensina. Esse é o Deus que você serve. É um Deus que não só sabe do que você está passando, mas é um Deus que desce para abençoar. É um Deus que desce para libertar. É um Deus que desce para curar. É um Deus que desce para ajudar. Você vai ver o Velho Testamento, quando o povo já estava escravo há 400 anos. E a Bíblia então fala que um homem estava cuidando de umas ovelhas, Moisés. Ele olha para cima do monte e vê uma coisa acontecendo diferente, alguma coisa pegando fogo. Ele sobe no monte, capítulo 3 de Êxodo, e ele vai ver que grande maravilha é essa. E quando ele chega lá, Deus se apresenta para ele e diz: eu sou o Deus dos seus pais. Sou eu que quero tirar esse povo da escravidão. E olha que coisa mais linda. Eu tenho visto a aflição do meu povo, diz o texto. Capítulo 3, versículo 7. Eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu fico pensando que aquele moço que é escravo no Egito e já nasceu escravo, porque 400 anos nasce pelo menos 5 gerações. Ele já é bisneto de escravo. Ele só sabe que a coisa piora. Ele só sabe que a gasolina subiu de novo. Interessante como a gente vai ficando velho, não é? Eu sou da geração que tinha inflação. Uma geração que veio depois de mim não sabe o que é inflação. Agora já está sabendo, já vai saber. Mas a coisa vai passando. E às vezes quem nasce na crise não sabe o que é a bênção. Porque nasceu escravo é escravo. Aquela geração fez tijolo desde quando nasceu. Aquela nação sabia fazer tijolo, carregar tijolo e sentar tijolo.
E a Bíblia diz que eu conheço a aflição do meu povo. Nem o povo conhecia, porque quem nasce escravo acha a coisa mais normal do mundo ser escravo. Quem acha que não se acostuma, acostuma. A gente acostuma com a coisa boa e a gente acostuma com a coisa ruim. Esses tempos, conversando com uma moça, ela tem uma dor de cabeça. Aí ela me contou que é incurável. Eu falei, há quanto tempo você tem essa dor de cabeça? Ela falou, coisa de 6, 7 anos. Eu falei, menina, se eu tiver um dia de dor de cabeça, eu tomo o pote da dipirona, e se não passar, eu como aquele plástico para ver se, mastigando, eu não posso. 7 anos. Ela disse 7. Todo dia. Todo dia. Hoje está bom, está fraquinho. Eu falei, como é que você acostuma? Ela falou, não tem jeito. Há 7 anos é assim. A gente se acostuma com coisa boa e a gente se acostuma com a luta. Quem já nasceu na luta nem sabe mais do que a vitória. Aquela geração que foi tirada do Egito nasceu escrava. O pai foi escravo. O avô foi escravo. O bisavô foi escravo. E deixa eu ensinar você. O trisavô foi escravo. Não é tátara, é trisa. Depois é tataravô. A turma some com a terceira geração, não sei porquê. A Bíblia diz, eu conheço a sua aflição. Eu conheço a aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor, e por causa dos que te perseguem, eu conheço as suas dores, e é por isso que eu desci. E você conhece a história. Ele aparece para Moisés, e Moisés vai lá, e a mão poderosa de Deus vai também, e as pragas acontecem, e aquele povo é liberto da escravidão de 400 anos. Sabe por quê? Porque Jesus sabe como você se sente. Talvez ninguém saiba. Talvez a gente olhe o seu rostinho, o seu sorriso, e ninguém sabe. Hernandes Dias Lopes, pregando sobre perdão, a cura das emoções. Quando ele acaba de pregar, uma moça se aproxima e ele descreve ela como uma moça muito jovem, muito elegante e com um sorriso muito bonito. E ela diz para ele, pastor, o senhor está vendo esse sorriso? Ele disse, estou vendo esse sorriso. E ela disse, esse sorriso não é verdade. Por trás desse sorriso existe uma alma cansada. Por trás desse sorriso, pastor, existe uma história de dor, de angústia, de medo. E aí aquela mensagem foi tocar o coração dela. Porque não é o que você vê, é na verdade o que a gente carrega dentro da gente. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque a figura de Jesus e de Deus como pastor, ela não é colocada ali por acaso. O Velho Testamento inteiro apresenta o povo de Deus como ovelhas e Deus como pastor. É por isso que o Salmo 23, que é tão conhecido, diz, o Senhor é o meu pastor. Não me faltará, foi pregado aqui semana passada. E quando o Senhor é seu pastor e Ele não te falta, então não falta água tranquila, então não falta pasto verde, então não falta a presença dEle até quando você está com os inimigos, e quando você passa pelo vale de sombra e de morte, Ele está com você, e a bondade, a misericórdia te segue, tudo isso. Mas o Novo Testamento não fica atrás. O Novo Testamento, conhecidíssimo capítulo 10 de João, também diz, Jesus dizendo, capítulo 10, versículo 14, eu sou o bom pastor. Porque o Novo Testamento vai usar a mesma figura. Olha o que nós lemos aqui. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque percebeu que elas estavam como ovelha que não tem pastor. Então eu cheguei no ponto de encerrar e de te fazer a pergunta que eu precisava fazer. Ele é pastor no Velho Testamento. Ele é pastor no Novo Testamento. Então aqui não falta pastor. Porque Deus, porque Jesus é esse pastor. O problema não está no lado do fornecedor, que é Ele. O problema está aí, no lado da ovelha. Porque o Senhor conhece a sua aflição e sabe que você está desgarrado. A questão é como você olha para Ele.
Quem aqui não quer ter a alma refrigerada? Quem aqui não quer ser levado a uma água tranquila? Você sabe por que está escrito água tranquila? Porque a ovelha é um animal que não pode ter agitação. Se uma ovelha for beber água e tiver muito movimento de água, ela desequilibra, cai e morre afogada. Ovelha só consegue saciar a sede em água tranquila. Dá para entender agora porque diz o Senhor meu pastor e leva para junto de águas tranquilas. Por que é que diz que unja minha cabeça com óleo? Porque ovelha é um bicho que tem um mosquito que fica voando em volta da cabeça dela. E esse mosquito pode entrar na orelha dela e enlouquece ela. E ela, com vontade de se livrar disso, se bate, se joga e morre. Então o óleo na cabeça da ovelha é para que esse mosquito não pouse, ela fique livre da loucura. Você está entendendo que você precisa de um pastor, esse pastor é Deus? Você está entendendo que você precisa de água tranquila, ele tem, pasto verde ele tem, óleo sobre a sua cabeça ele tem, prepara uma mesa na presença do inimigo, ele pode fazer isso? Ele pode. O cajado dele é bom, a vara dele protege você de todo lobo, todo mal, ele é bom. Então o problema não é o pastor do Velho Testamento, e o problema não é o pastor do Novo Testamento, que é Jesus, porque ele vê a multidão, sabe o que está passando e se compadece. O problema sou como eu lido com isso. E eu encerro dizendo para você que ovelha se deixa pastorear. A ovelha precisa de pastor. A ovelha é um bicho que ela sozinha ela não consegue. Ela precisa estar junto com as outras, ela precisa de alguém dando direção para ela. Então, quando alguém chega na beira de um curral que tem 100 ovelhas, e não é dele as ovelhas, e ele diz, vem aqui, ele faz o barulho, nenhuma obedece. Mas quando o pastor dela chega e diz, vem, aqueles bichos todos saem de todos os lugares, e vêm ouvindo a voz dele, porque a Bíblia diz que nós conhecemos a voz do Senhor, que é o nosso pastor. Então hoje eu termino perguntando para você que ouviu isso. Jesus sabe como você se sente. Ninguém sabe, mas ele sabe. Ele se compadece da multidão. E ele socorre a multidão. Para uns cura, para outros alimento, para outros ensino, para outros o que precisar, porque ele é o bom pastor. Mas como você está nessa relação? Ovelha não morde. Sabia disso? Ovelha não rosna. Ovelha não dá coice. A ovelha se deixa guiar. O que Deus tem falado para você? E como é que você age em relação ao que Deus tem feito? É isso que precisa ser acertado. Precisa ser acertado a sua posição de ovelha, a sua postura, a sua forma de reagir à voz do Senhor. Porque o Senhor é bom. Ele viu a multidão, se compadeceu dela e curou a todos. Viu a multidão, se compadeceu dela e alimentou a todos, e sobrou pão e sobrou peixe. Viu a multidão, se compadeceu dela e ensinou o sermão para eles. Vê a multidão, se compadece de você e tem resposta para a sua vida. A questão agora é com você. Vamos ficar de pé. Você quer ser uma ovelha? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Não! Então não há muito que se possa fazer. A ovelha, ela confia no pastor. Então quando o Senhor Jesus tem uma obra na sua vida e Ele começa a guiar a sua vida, você não precisa ter medo, porque Ele vai ter nesse novo lugar água tranquila, pasto verde, proteção para você.
Às vezes a gente fica com medo da mudança, com medo da transição, com medo, como se nós não tivéssemos alguém que peleja por nós, como se nós não tivéssemos alguém que luta as nossas lutas, como se nós tivéssemos um plano melhor para nós. Quando eu conheci vocês nunca imaginaram o que vocês estão vendo hoje, mas Deus tinha um plano para vocês, que era diferente do plano de vocês. Conheço a maioria de vocês. O plano de Deus é sempre melhor, é sempre mais elevado, é sempre perfeito. Mas você precisa se deixar levar pela direção que Ele tem para a sua vida. Amém? Ovelha segue a voz do Senhor. Talvez essa palavra foi para você, porque ninguém imagina que atrás desse sorriso seu tem essa luta aí tão grande. Ninguém imagina. A turma até te acha, nossa, ele é tão alegre. E é mesmo, mas não sempre. Tem uma fala agora que diz assim, ele é tão feliz? É, só que não. Porque se você entrar no coração, você vai ver que não. Mas ele é tão legal? É, mas só que não. Porque nós que vivemos sabemos o que passamos. Às vezes é a sua história, às vezes é a história de um filho, às vezes é a história de um pai, de uma mãe, é a história de um irmão, é a história do seu ministério. Ele sabe o que você está sentindo. E eu quero orar por você. Amém? Quem precisa dessa oração? Então vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vou orar por você. Venham aqui. Aprendam, é no altar do Senhor o lugar onde a gente derrama a nossa alma. É no altar do Senhor o lugar que a gente coloca a nossa vida nos trilhos. É no altar do Senhor que Deus opera e faz da gente ovelha. Pode vir mais para cá, pode vir mais para cá. Essa oração é para todos nós. Todos nós que queremos, precisamos desse toque, desse pastor nessa noite. Precisamos. Feche os seus olhos. Pastor, por que eu preciso ir lá na frente? Não, você não precisa. Você deve vir, se foi para você a palavra, você deve vir. Deve vir. Olha só. Viu a multidão. Sabe o que ela está passando. Se compadece dela e socorre. E aí você está aí no seu lugar pensando, vai me socorrer daqui mesmo. Ovelha, ovelha, ovelha. A ovelha obedece. É para você essa palavra? Então vem receber a oração aqui no altar do Senhor. Pastor, o que é que vão pensar de mim? Vão pensar que você quer que Deus faça a vontade dele na sua vida. Vão pensar que você quer experimentar o melhor de Deus na sua vida. É isso que vão pensar. Deixa eu orar por você. Põe a mão aqui no coração. Precioso Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesse lugar que é chamado casa de oração, para ouvir uma história de 2000 anos. E vendo Jesus, a multidão se compadeceu dela. E é isso que eu acredito que o Senhor está fazendo com essa mensagem. Trazendo à nossa memória a verdade de que o Senhor sabe exatamente como nós nos sentimos. Às vezes por fora um sorriso, às vezes um rosto alegre, mas lá dentro a dor, lá dentro a frustração, lá dentro o medo, lá dentro a dúvida, lá dentro o coração apertado. Alguns estão cansados, outros estão como que desgarrados, outros pensaram esta semana em desistir. Aí o Senhor vem aqui hoje à noite e diz: eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando, porque você não está passando isso sozinho. Estou com você todos os dias da sua vida. Essa é a palavra do Senhor. Hoje à noite nós viemos ao altar do Senhor para dizer: Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão da minha vida, tem compaixão da minha história, tem compaixão do meu ministério que o Senhor deu,
tem compaixão do meu serviço, tem compaixão da minha família, tem compaixão do meu diagnóstico. Tem compaixão, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor tem mesmo. Para uns, a compaixão vem em forma de cura. E eu quero orar agora por esses que precisam de cura, Senhor. Não importa o tamanho da enfermidade ou do impossível, basta uma palavra sua e os montes, eles se removem. O Senhor pode curar o corpo, o Senhor pode curar a alma, o Senhor pode curar as memórias, o Senhor pode curar as emoções, o Senhor pode livrar desde o alto da cabeça até a planta dos pés os seus filhos de todo mal. Para outros, a sua palavra diz que o Senhor alimentou. Vem alimentar, Senhor, o rebanho. Alimentar as ovelhas que precisam do sustento físico, saúde, porta, oportunidade para trabalhar. Traz o cliente, afasta o cliente ruim, traz a bênção, Senhor. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Abençoa, Senhor. Eu quero orar por esses que precisam de direção e de ensino. Sua palavra diz que o Senhor viu a multidão e para essa faltava ensino. Então o Senhor ensinou o sermão do monte, deu a direção, deu a palavra, deu a revelação. Hoje à noite nós nos colocamos como ovelhas na sua presença. Nós não vamos mais agir de outra maneira. Água tranquila vem do Senhor. Pasto verde é o Senhor quem promove. Refrigério de alma está nas suas mãos. Óleo na cabeça pertence ao Senhor. Livramento no vale de morte e de sombra. Mesa na presença dos inimigos. Bondade e misericórdia todos os dias. É o Senhor, meu pastor, quem gera isso na minha vida. Agora fique de olhos fechados. Eu preciso orar por você, porque a Bíblia fala de um coração de pedra precisa ser mudado num coração de carne. Nós não temos dúvida nenhuma que da parte de Deus não vai faltar pastor. Da parte de Deus, Ele é pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor. O que precisa ajustar é o seu coração, para você pedir: Senhor, me dá um coração de ovelha, coração que deseja a sua voz, coração que deseja a direção, que deseja estar no meio das outras ovelhas. Ou se você se colocar como uma ovelha hoje à noite, você não imagina, mas você vai ter o melhor de todos os presentes que uma pessoa pode ter. Você vai ter Jesus como seu pastor. Ele não falha, Ele é poderoso, Ele vai cuidar de você no meio dessa peleja. Então agora eu vou orar, mas você vai orar e você vai colocar a sua vida na mão dEle. Aonde você está agora, você vai dizer: é a minha vida, então eu faço com ela o que eu quero. E eu quero colocar a minha vida nas suas mãos. Vem me pastorear, Jesus. Vem falar comigo, Jesus. Vem dar a direção, que eu me comprometo a obedecer. É isso que uma ovelha quer, é isso que uma ovelha faz. E aí você vai ser curado, você vai ser tocado, você vai ser alimentado. Vamos fazer isso? Aí no seu lugar, faz a sua oração do seu jeito. Coloca a sua vida na mão do Senhor. Pai querido, Pai celestial, hoje à noite eu venho aqui para fazer algo que é excelente e é simples. É tão simples, Senhor, que às vezes pode parecer insuficiente, mas não é. Eu pego a minha vida e de todo o meu coração eu coloco nas tuas mãos. Senhor, eu quero ser uma ovelha do Senhor. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser sustentado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. A minha vida eu entrego nas suas mãos. Como diz a canção: vem o Senhor minha vida oferecer. É isso que eu venho fazer hoje à noite. Eu venho oferecer a minha vida. Eu venho dar a maior oferta. A maior oferta não é o dinheiro, a maior oferta não é o diploma, a maior oferta não.
a minha vida que eu venho oferecer hoje à noite. E eu me rendo a Ti nessa noite. O Senhor me perdoa, Senhor, as vezes que eu quis ficar distante. O Senhor me perdoa, Senhor, as vezes que eu quis andar por minha própria sabedoria fora do aprisco. O Senhor me perdoa as alianças que eu faço e fiz com coisas que não são do Seu reino. O Senhor me perdoa por confiar mais no estoque de água do que no Senhor, que me leva às águas tranquilas. O Senhor me perdoa por confiar em mim mesmo. Hoje eu volto a confiar no Senhor de todo o meu coração, como nos primeiros dias que eu andei com o Senhor. E alguns aqui estão dizendo: Senhor, hoje eu começarei a confiar no Senhor de todo o meu coração, em nome de Jesus, amém. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você fez essa oração de todo o seu coração, você fez uma das orações mais importantes da sua vida, porque essa oração precisa ser feita de vez em quando, porque de vez em quando a gente escapa, e a gente pensa que pode ir longe sozinho, e a gente precisa voltar e dizer: Jesus, vem me pastorear de novo. Você que está aqui na frente, abraça a pessoa do seu lado, um abraço bem de Jesus mesmo, como se fosse Jesus abraçando. Aí também no fundo, imagine um abraço que Jesus daria, e dê um abraço nessa pessoa, diga: eu quero te abraçar em nome de Jesus. Imagine um abraço que Jesus daria, é esse que você vai dar, não esse abraço sem graça de um segundo. Dá um abraço de verdade, bem dado, igual Jesus daria. Segura, abençoa, vamos louvar o Senhor. Um abraço de Jesus. Deus abençoe a sua família, abençoe a sua vida.